Fala galera, beleza? Inscreva-se no canal, acione o sininho, curta o vídeo e deixe o seu hype, né galera? E ajuda assim o canal a crescer, beleza? Botafogo da Paraíba é o nosso amor, o Almeidão, nosso campo de batalha. Botafogo da Paraíba é o nosso amor, o Almeidão, nosso campo de batalha. Galera, hoje quarta-feira, dia 25, faltando aí 5 dias para a partida entre Itabaiana e Botafogo, que será na segunda-feira que vem, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, né galera? Jogo lá no Sergipe, lá em Itabaiana, na própria cidade de Itabaiana, e o Botafogo precisa vencer essa partida. Mas o Botafogo estava aí perigando ficar sem o seu goleiro para essa partida, né? Porque o Michel Fracaro foi expulso contra o ABC lá no começo do campeonato, e cumpriu suspensão automática, né? Ficou um jogo sem jogar, o jogo justamente contra o Guarani. A nossa primeira derrota foi quando ele não pôde ir para o gol, porque ele tinha sido expulso contra o ABC. Só que a falta foi violenta, né? Um tanto violenta, porque ele saiu do gol, atropelou o atacante, o meio de campo do ABC, então foi considerado uma falta violenta e ele foi para julgamento pelos STJD, né? Para ver se ele ainda ganharia um gancho de mais um jogo, e com isso ele não poderia jogar contra o Itabaiana pela falta que ele cometeu saindo da área e atropelando o jogador do ABC. E a decisão do tribunal foi apenas de advertência, né? Então, com isso, o Michel Fracaro vai poder jogar contra o Itabaiana, graças a Deus, né, galera? Porque ele é um dos melhores jogadores da Série C e é disparadamente o craque do time do Botafogo, né? Disparadamente o craque do time do Botafogo. Se o Botafogo tem 9 pontos, tudo na conta do Michel Fracaro, nosso goleirão, nosso paredão, que infelizmente, como eu tinha dito lá no começo do campeonato, quando a gente estava ganhando, empatando e ganhando na sorte, às vezes na sorte, né? Empatando na sorte, porque não era nem sorte, na verdade, né? Era ele que garantia os pontos, né? Fazendo milagres atrás de milagres atrás de milagres. No primeiro jogo contra o Flamengo, por exemplo, foi 1-0 ali, gol no final do Flamengo, mas ele já tinha feito 8 defesas difíceis durante a partida, né? Na nona ele não conseguiu, porque bombardeio, né? E eu disse, vai ser tanto bombardeio se continuar com essa defesa patética do Botafogo, que uma hora a nossa sorte vai acabar e ele não vai conseguir pegar todas as bolas, né? Dito e feito. Tanto bombardeio que ele acabou sofrendo muitos gols depois dessa expulsão, né? Até a expulsão ele não tinha levado nenhum gol. Depois dessa expulsão, a coisa desandou completamente, né, galera? Logo contra o Floresta, pouco jogo depois, ele levou 3 do time do Floresta, ridículo o time do Floresta, que balhou perto desses jogadores de Botafogo, né? Que combinou aí com a demissão de Zago, com a patetice só os jogadores de meio de campo, e com isso o próprio do Michel Fracaro não conseguiu manter a média dele, que era muito boa no começo do campeonato, porque é um bombardeio, um monte de finalização para o homem salvar, né? E ele até Botafogo perdendo de 1 ou de 2 gols de diferença, ele que é o grande destaque sempre da partida, porque embora o Botafogo ainda perde, ele ainda salva de ser uma goleada, né? Ele ainda salva muitas vezes de ser uma goleada. Então é um jogador importantíssimo para o Botafogo, que graças a Deus vai jogar contra o Itabaiana, né, galera? Graças a Deus, porque o Botafogo precisa aí ter uma defesa sólida, porque se perder vai entrar na zona de rebaixamento e não vai sair mais, né? Se o Botafogo entrar na zona de rebaixamento, uma crise que tá, não vai sair mais, porque depois é Ponte Preta, é São Bernardo, é só pedreira, Londrina, acho que a gente ainda não pegou Londrina, é só jogo difícil, né, galera? Ipiranga, Brusque, não tem um sossego para nós, então a gente tem que vencer o Itabaiana, que tá na 18ª colocação, não tem desculpa para não ganhar do Itabaiana, mesmo o jogo sendo fora de casa. Vai lembrar também que o Botafogo jogou 4 vezes contra o Itabaiana, 3 vitórias e um empate, ou seja, sequer perdeu ainda do Itabaiana na história desse confronto entre as duas equipes, né? Só falta esses infelizes desses jogadores do Botafogo conseguir a proeza de perder pela primeira vez do Itabaiana, né? Eu não duvido de nada, porque depender desses pereba, a gente tá ferrado. A esperança que a gente tem é desses novos reforços que chegaram, né? Novos reforços que tem que ser colocados para treinar, como titulares. Já bota os jogadores para treinar. O Márcio Fernando tem que botar os jogadores para treinar e botar a panelinha que está no Botafogo no banco. Vai tudo pro banco e testar os novos jogadores, porque pior do que tá não tem condição de ficar, né? Esses jogadores novos não tem como ser piores do que esses jogadores que estão há 9 rodadas fazendo a gente ter dor de cabeça e sangrar os olhos, né? Não tem
como a coisa piorar. Então, o Botafogo tem essa boa notícia de Michel Fracaro e tem também que colocar os novos jogadores para treinar. Infelizmente, os setoristas aí que acompanham o Botafogo, a gente não tem notícia de quem está treinando, né, entre os titulares. Pelo menos, se alguém tiver a informação, deixa aí nos comentários para a gente vir fazer um vídeo aqui, beleza, galera? Então é isso. Essa é a notícia boa de hoje, faltando aí 5 dias para a partida, que Michel Fracaro será o goleiro titular do Botafogo diante do Itabaiana, beleza? Então é isso. Fiquem com Deus. Fui. Botafogo da Paraíba é nossa paz.